No episódio anterior, eu mostrei o começo dessa viagem saindo de Paris e indo até Giverny e Vernon, na Normandia. E hoje vamos seguir para o Vale do Loire, para conhecer alguns dos castelos mais bonitos da França. Mas primeiramente, o que é o Vale do Loire? Ele fica bem no coração da França, em uma região onde a natureza, história e arquitetura se encontram de uma forma extraordinária. Acompanhando o curso do rio Loire, o mais longo rio inteiramente francês, a região se estende por centenas de quilômetros e guarda algumas das paisagens mais bonitas da França. Foi aqui, entre florestas, vinhedos e pequenas cidades, que reis e nobres franceses construíram alguns castelos magníficos, transformando o vale em um dos grandes símbolos do Renascimento francês. Chambord, Chenonceau, Amboise, Blois são apenas alguns dos nomes que ajudam a contar essa história, e nessa região são quase 400 castelos. E é por esse cenário que a nossa viagem começa. Agora sim, gente, pegamos a estrada, passamos por dentro de um vilarejo muito bonitinho aqui perto e vamos em direção a Blois agora. São 214 quilômetros até lá, previsão de chegada daqui a umas 2h30 mais ou menos. Gente, para quem vai dirigir aqui na França, existem alguns tipos diferentes de pedágio, tá? Tem um pedágio que você retira um ticket quando você entra na rodovia e paga quando você sai da rodovia, né? Ou seja, você está pagando ali o valor proporcional que você trafegou. Tem um que você passa no pedágio e paga, igual é feito no Brasil, e também tem o pedágio eletrônico. Só que o pedágio eletrônico, a gente acabou de descobrir agora que você tem 72 horas para fazer o pagamento. Então tem um site, o sanef.com, você entra lá, tem opção em inglês, e você não precisa logar, tem a opção de criar uma conta e tem a opção de pagar sem criar uma conta. Você entra lá em pagar sem criar a conta mesmo, para não ter tanta burocracia, coloca o país, a placa do carro e faz o pagamento. Então assim, 72 horas para fazer o pagamento, né, após você passar pelo radar, pelo pedágio, né. Então assim, ficar bastante atento a esses pequenos detalhes, né, quando for dirigir aqui na França, porque às vezes pode acabar virando um problema lá na frente, né? E, assim, por enquanto a gente tá achando super tranquilo dirigir aqui, tudo muito bem sinalizado, né? Estamos seguindo pelo Waze também. Então, assim, só questão de ficar atento realmente a esse ponto dos pedágios. Gente, chegando agora aqui no Château de Chambord, que é um dos castelos mais bonitos do Vale do Loire. E a gente olhou de longe assim, é uma coisa muito linda. Nossa, que coisa linda, gente, olha isso. Gente, esse é o Château de Chambord, aqui no Vale do Loire, um dos castelos mais bonitos da Europa, e ele começou a ser construído em 1519. E é um dos maiores exemplos do Renascimento francês. É uma coisa belíssima que a gente vai visitar agora.
Construído no século XVI a pedido do rei Francisco I, o Château de Chambord impressiona por suas dimensões monumentais, pelas inúmeras torres e principalmente pelo seu telhado repleto de chaminés, lanternas e detalhes que parecem ter saídos de um conto de fadas. Chambord nunca foi pensado apenas como uma residência, mas era também uma demonstração do poder e da ambição do rei, que queria transformar o castelo em uma obra grandiosa, capaz de rivalizar com as grandes construções do Renascimento italiano. O Château de Chambord possui 440 cômodos. Além disso, o castelo tem 365 lareiras, uma para cada dia do ano, e 84 escadarias. Números que ajudam a dar uma ideia da dimensão impressionante dessa construção. Hoje, o Chambord é considerado uma das grandes obras-primas da arquitetura francesa e uma das imagens mais marcantes de todo o Vale do Loire. Se o exterior do Chambord impressiona pela grandiosidade, o interior não fica para trás. O castelo possui centenas de ambientes distribuídos por vários andares, com grandes salões, apartamentos reais, galerias e uma série de espaços que revelam como funcionava uma residência da realeza francesa. Um dos elementos mais interessantes é a famosa escadaria de dupla hélice, localizada no centro do castelo, inspirada, segundo a tradição, nos desenhos de Leonardo da Vinci. No interior também chama atenção enormes lareiras, os tetos ornamentados, as salas de recepção e os apartamentos que lembram o período em que o Chambord era utilizado pela corte francesa. E você deve ter notado várias cabeças empalhadas pelas paredes, alguns veados e outros bichos, porque o Chambord era um castelo de caça. Os nobres vinham até aqui, se hospedavam e passavam o dia caçando ao redor do castelo. Uma outra curiosidade muito interessante que eu só descobri visitando Chambord é que durante a Segunda Guerra Mundial foi aqui que os franceses esconderam grande parte do acervo do Louvre, inclusive a Mona Lisa ficou escondida aqui até o fim da guerra. Gente, é lindíssimo. E assim, apesar de ser gigantesco, uma coisa curiosa é que ele nunca foi completamente concluído. De acordo com os planos originais, ele seria bem maior do que essa construção gigantesca que a gente está vendo aqui. Impressionante, né? E a entrada custou 31 euros para visitar o castelo e também para visitar o jardim, tá? A gente comprou na hora porque a gente está na baixa temporada, mas se você vier visitar na alta temporada, o ideal é que você compre online, tá? Tô deixando um link aqui na descrição do vídeo para evitar filas e agilizar também, né, a sua visita ao castelo. No fim do dia, seguimos para Blois, que foi a nossa base para visitar o vale durante as 2 noites em que ficamos na região. E começando mais um dia aqui na França, no Vale do Loire.
Hoje a gente está indo visitar o Château de Chenonceau, que, além de ser um castelo lindíssimo, é o segundo castelo mais visitado aqui da França, só fica atrás do Castelo de Versalhes, né, do Palácio de Versalhes, né, lá perto de Paris. E nós estamos hospedados em Blois, que é uma cidade bem aqui no Vale do Loire, bem estratégica, né, para poder visitar os castelos. E para vocês terem uma ideia de como a região é grande, né, como os castelos ficam bem espaçados, de Blois até o Chenonceau são 42 quilômetros. Então é o tipo de passeio que é difícil você fazer sem um carro alugado, sem ter um carro, né? Não é tipo descer numa cidade e lá você conseguir fazer tudo a pé, não dá. Existem passeios, sim, tours que saem de Paris de um dia, né, para visitar a região, mas o ideal é se hospedar aqui em alguma cidade aqui do Vale do Loire e fazer o rolê com carro alugado. Esse rio aqui do lado é o rio Loire, tá? Porque nós estamos no Vale do Loire, tá? E inclusive está bastante cheio, tem chovido muito aqui na França, tem chovido muito aqui na Europa, né? E a gente vai fazendo esse caminho, pelo que eu estou vendo aqui no Waze, a gente vai contornando o rio até as proximidades do castelo, acredito eu. E aqui na região, gente, existem cerca de 400 castelos aqui no Vale do Loire. Então, obviamente que não dá para você visitar todos em uma viagem só. Mas tem os principais, né? O Chambord, nós visitamos ontem, o Chenonceau, que a gente está indo agora, tem o Amboise também, e outros que são bem bonitos. Então, assim, em um roteiro de 2, 3 dias, você consegue aí visitar uns 3, 4, ou talvez até 5 castelos aqui na região. Gente, a entrada custou 19 euros com brochura ou 24 euros com áudio guide. Eu escolhi com brochura e olha só que interessante, é um guiazinho super completinho que tem em português do Brasil. E outra coisa interessante é que na hora de passar na entrada do castelo, o funcionário do castelo viu que a gente era brasileiro, né, e falou obrigado. Ou seja, deve ter muitos brasileiros que vêm visitar o Chenonceau. O Château de Chenonceau começou a ser construído no século XVI. E uma particularidade é que ele foi construído em cima de um rio. Olha que loucura é isso, gente! Em cima de um rio. Olha que coisa extraordinária. E uma curiosidade é que ele é conhecido como Castelo das Damas, porque ao longo da história, muitas mulheres importantes viveram aqui, incluindo uma bem famosa, a Catarina de Médici. E falando na Catarina de Médici, esse jardim lindíssimo aqui, bem ao lado do castelo, é o Jardim da Catarina. Olha só que coisa impressionante. Uma coisa interessante que eu quero contar para vocês é que esse castelo foi construído onde existia uma cidadela e um moinho que era um moinho fortificado, né? E o que restou dessa época foi essa torre aqui, que ela foi remodelada para ter um estilo mais renascentista. E essa primeira parte do castelo aqui, olha, ela foi construída em cima dos pilares desse moinho.
E o castelo tem 2 jardins. O jardim da Catarina de Médici, daquele lado. Esse aqui é o jardim da Diane de Poitiers. Quem era essa mulher? Ela era amante do rei Henrique II, marido da Catarina de Médici. Curiosamente, o jardim mais bonito é o jardim que pertencia à amante. Se o Chambord impressiona pela grandiosidade, o Chenonceau encanta pela elegância. Construído sobre as águas do rio Cher, o Château de Chenonceau é um dos castelos mais singulares do Vale do Loire. Sua arquitetura parece flutuar sobre o rio, formando uma paisagem que se tornou uma das imagens mais famosas da França. No interior, os grandes salões, quartos, muitas tapeçarias nas paredes e mobiliário revelam o luxo de diferentes períodos da história francesa. Um dos espaços que mais impressiona é a longa galeria construída sobre o rio, com suas grandes janelas que permitem que a paisagem do Cher faça parte da própria arquitetura. Ao longo dos anos de 1500, o castelo sofreu 3 grandes alterações, e talvez seja justamente essa combinação entre castelo, jardins e o rio que torna o Chenonceau tão especial. É como se arquitetura e natureza parecessem ter sido desenhadas para existir juntas. Gente, uma paradinha para abastecer o carro, e se vocês nunca abasteceram um carro aqui na Europa, não tem frentista, tá? Funciona mais ou menos assim. Você passa o seu cartão, ele vai bloquear um valor entre 100 e 150 euros. Aí, bloqueado esse valor, ele libera a bomba. Você vai lá, abastece o carro, o quanto você quiser, ou até encher o tanque. Feito isso, na hora que travar a bomba, ele já calcula aqui o valor que vai ser pago, emite o recibo e é isso. Bom, abastecemos e aí o seguinte, 8 litros deu 15 euros, tá? Da primeira vez que a gente foi abastecer, a gente se confundiu um pouco, né? Porque tem que ser cartão de crédito. Cartão de débito, de conta internacional não vale, porque ele bloqueia um valor no crédito, né? Então você precisa ter sempre o cartão de crédito para poder fazer essa operação. Nós chegamos aqui em Amboise, uma outra cidade aqui no Vale do Loire, para visitar o Château de Amboise, que é outro castelo muito lindo que a gente tem aqui. E vou mostrar para vocês que esse aqui é o rio Loire, que é o rio que dá nome ao Vale do Loire. E aqui bem atrás de mim, o Château de Amboise. Acho que a gente vai tentar almoçar antes de visitar o Château, né, visitar o castelo. O rio está bastante cheio aqui, essa região está... algumas cidades com inundação agora aqui na França, né? Então é até uma questão bastante preocupante aqui viajar nessa época do ano aqui na França, né? Para quem sempre pergunta quando os vídeos são gravados, esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2026, portanto estamos no inverno aqui no hemisfério norte.
E, gente, esse aqui é o Château de Amboise, mas antes de mostrar ele para vocês, olha só que vista linda que nós temos aqui da cidade de Amboise, né, que é onde fica esse castelo aqui na França. Olha que cidadezinha medieval mais charmosa. Olha isso. Sensacional, né? E a entrada custou €17,30, a gente comprou direto aqui na bilheteria mesmo, não compramos com antecedência, tá? E eles entregam um folheto em português do Brasil com as informações do castelo, e você também pode optar por opção de audioguia, que também tem versão em português do Brasil. E o castelo começou a ser construído no século XI, mas essa forma que a gente conhece hoje surgiu no século XV ao século XVI. E uma curiosidade é que é neste castelo que está enterrado ninguém menos que Leonardo da Vinci. Eu vou dizer para vocês que eu não sei o que eu estou gostando mais nessa visita, da vista da cidadezinha bem aqui atrás de mim, ou do chateau, do castelo, bem aqui. E essa aqui é Tour Garçonnet, a Torre Garçonnet, e a gente tem essa vista linda do castelo aqui. Gente, é assim, uma viagem de contos de fadas. Embora sua história remonte ao século XI, foi a partir do final do século XV que Amboise ganhou a aparência de um grande palácio renascentista e se transformou em uma das principais residências da monarquia francesa. Falando ainda de Leonardo da Vinci, ele viveu na cidade entre 1516 e 1519 a convite do rei, quando morreu, e aqui mesmo ele foi sepultado. Gente, depois de Amboise, voltamos aqui para Blois, antes do fim do dia. Vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês. Uma cidade muito charmosa, muito bonita, cortada pelo rio Loire. Que cidade mais linda, olha isso. E Blois é uma cidade bem estratégica para quem pretende conhecer o Vale do Loire, visitar os castelos, porque ela fica bem no meio do vale, então facilita o deslocamento para visitar os castelos. É uma cidade pequena, são menos de 50 mil habitantes aqui, mas assim, é uma cidade muito bem estruturada, né, como todas as cidades médias francesas. E, gente, eu não pesquisei nada para fazer aqui em Blois, né? Afinal de contas, o foco aqui é nos castelos. E aí, olhando no Google Maps e o que tinha perto da gente, eu achei essa escadaria aqui, lindíssima, que olhando de longe, parece um grande mural, e ela é um grande mural, na verdade. E pelo que eu percebi também, eles trocam a pintura dela com alguma periodicidade. Então já teve arco-íris, já tiveram outras artes, né?
E agora tem essa arte aqui. Olha que linda essa escadaria. Gente, esse aqui é o Château de Blois, dá nome à cidade. Obviamente que a gente não vai visitar, porque ele já está fechado, né? Mas fica bem aqui no centro da cidade e também é muito bonito como todos os outros, né? E aqui desse lado nós temos o jardim do Château, onde nós temos uma vista da cidade também. Agora já está fim de tarde aqui em Blois. Inclusive já vou encerrar o nosso vídeo, a nossa participação aqui na cidade, porque amanhã é dia de seguir viagem aqui pela França, dia de pegar a estrada. Amanhã nós vamos em direção a Bordeaux. Mas olha que lugar lindo, gente. Essa cidade, assim, surpreendeu, muito bonita, muito charmosa. É um lugar que eu definitivamente voltaria para passar um tempo a mais aqui, porque eu gostei bastante. E é isso. E assim eu encerro o meu vídeo aqui no Vale do Loire. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. É muito importante para o Vão na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam. E até o próximo vídeo.